Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus com todos, amém. Meus irmãos, o Caminhando com Jesus está mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus Cristo, quem Ele foi, o que Ele fez, como devemos segui-lo, literalmente caminhar com Jesus. Eu estou aqui hoje para ler uma palavra para vocês sobre o que Jesus passou de dificuldades também. Porque muitas vezes a gente começa a falar sobre caminhar com Jesus e a gente começa só a imaginar as coisas boas, só os milagres, só o que Jesus pode fazer por nós. A gente começa a ficar se encurralando nas bênçãos. A partir do momento que a gente começa a se encurralar nas bênçãos de Jesus Cristo, a gente começa a não querer aceitar o que a gente tem que passar também. Meus irmãos, muitas vezes a gente quer ficar somente recebendo, e as bênçãos, e acontecem coisas boas na sua vida, ou acontecem curas, ou arrumou um serviço que não conseguia, ou você conseguiu a família reunir, ou você estava separado com o marido, com a esposa e reatou, ou você tinha alguma coisa dentro de casa, foi resolvido, ou tinha alguma coisa feita para você e Deus desfez, ou você precisava de uma cura e quando você consegue, você fica naquela vontade de querer mais, de que Jesus Cristo pode mais, de que Ele faz mais. E quando você vê uma pedra no seu caminho desse tamanhozinho, ou um buraco para você ter que passar por ele, você não quer aceitar. A pedra que eu digo, meu irmão, é aquela pedrinha que entra dentro do sapato, que te incomoda, que faz você parar um segundo para você tirar ela, para voltar a caminhar. Muitas vezes a gente não quer parar para tirar essa pedra. A gente quer continuar caminhando, mas a gente não quer aceitar aquela pedra. E você não para tirar ela e quer continuar caminhando sem machucar o seu pé. Aquela pedra vai te machucar. Mas você tem que aceitar que você tem que parar um pouco, tirar aquela pedra, que você tem que parar para desviar do buraco. Jesus Cristo foi exemplo para nós. E eu gostaria de ler uma palavra aqui hoje com os irmãos, que está lá em Mateus 4. Em Mateus 4, a tentação de Jesus. Uma das dificuldades de Jesus Cristo. Para você ver que Jesus passou por coisas como carne, como homem, e conseguiu vencer. Amém? Glória a Deus. Em Mateus 4, diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador lhe disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o diabo transportou a um monte muito alto e colocou e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta palavra aqui, fala que Jesus passou por 3 tentações diferentes. 3 vezes o diabo tentou contaminar Jesus. Na primeira vez que ele tenta contaminar Jesus, ele chega e fala para Jesus Cristo assim: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Naquele momento, o diabo revelou que não tem poder para fazer nada para aqueles que andam com Cristo. Porque Cristo, Ele vive em nós. Aquele momento, Ele mostrou que nem era capaz de transformar a pedra no pão. Porque Ele poderia chegar com o pão já para Jesus e mostrar e falar: toma o pão, Jesus. Coma esse pão e sacia a sua fome. Mas Ele não conseguia nem mesmo transformar aquela pedra em pães para Jesus. Então chegou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Pondo em dúvida aquilo que Jesus Cristo era, querendo provar de Jesus, não para que Jesus provasse para ele que ele era filho de Deus, porque ele sabia, mas para que Jesus se rendesse a uma ordem dele: transforma esta pedra em pães. Simples assim, uma coisa simples. Ele queria apenas que Jesus fizesse algo que ele mandasse, para que ele pudesse usar isso contra o Pai. Para que ele pudesse usar isso. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que está da boca de Deus, que sai da boca de Deus. Meus irmãos, Jesus queria dizer que a gente tem que viver da palavra de Deus, que o nosso pão, o nosso alimento dia a dia, não que a gente tenha que deixar, que as pessoas colocam isso como forma, como eu posso dizer, concreta. Elas colocam como se a gente não precisasse comer, tá? E comesse a palavra, ou seja, viver só a palavra. Meu irmão, o pão de cada dia quer dizer que é uma coisa que você faz todo dia, que você tem que comer, que você tem que saciar a sua fome. Então Jesus quis usar isso para nos dizer assim: olha, não é só de comida que vive as pessoas. As pessoas têm que viver pela fé, viver na palavra de Deus. Então quer dizer que a gente precisa todos os dias do nosso pão diário, que é a Bíblia, do nosso pão diário, que é a oração, do nosso pão diário, que é o convívio com Cristo, que é o louvor a Cristo. Jesus disse isso para nós. Ele está nos revelando na sua palavra. Então o diabo se aproveitou daquilo, querendo dizer assim: então você está falando pela Bíblia, eu vou usar a Bíblia. Aí o diabo disse a ele: se tu és filho de Deus, então lança-te daqui para baixo, porque está escrito na Bíblia que aos seus anjos é só dar ordem a seus respeitos, que eles tomar-te-ão pela mão e não deixarão que tropecem em alguma pedra. Ou seja, o diabo estava falando para eles: então se vai pela Bíblia, na Bíblia também diz que os seus anjos, que Deus não vai deixar os seus anjos fazendo nada, que Deus não vai deixar que nada te aconteça sem que Ele saiba. Que se você tropeçar em alguma pedra, os seus anjos segurarão você, porque para não deixar você cair e se machucar. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele percebeu que o diabo usou da palavra de Deus para tentar alguém. Isso acontece muito, meus irmãos.
As pessoas usaram a palavra de Deus, da Bíblia, para amaldiçoar as pessoas. A palavra de Deus não é maldição. A palavra de Deus é bênção. A gente tem que resgatar almas. A gente tem que trazer as pessoas. A gente tem que perdoar. Não apontar, não humilhar, não tentar destruir a vida daquela pessoa. Porque Jesus disse que mais perigoso é o que sai da nossa boca do que entra nela. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. Amém. E pela terceira vez o diabo chegou a Jesus Cristo e disse assim: tá vendo tudo isso aqui, ó? Ele levou ele lá naquele monte mais alto que tem, lá nos céus. E disse assim: tá vendo tudo isso aqui? Tudo isso é meu. É meu. Tudo isso eu te dou. Basta você se ajoelhar para mim. Só isso. Só ajoelha. Você pode ajoelhar e levantar, mas já é seu. Então Jesus Cristo impôs uma palavra de ordem. Saia-te daqui. Saia. Vai-te embora. Porque está escrito: só ao teu Deus adorarás. Só a Ele servirás. Só a Ele. Isso Moisés já nos disse quando Deus o revelou lá nos 10 mandamentos. Só a Ele. E Jesus enfatiza isso aqui no Novo Testamento. Jesus torna a dizer isso no Novo Testamento. Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E logo depois o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e serviram Jesus. Meus irmãos, Jesus Cristo, quando passou por isso, era carne como nós. Deus se fez carne para provar que era, sim, possível viver na carne e viver certo. E passar por esse mundo e vencer este mundo. Ele se fez carne para nos provar. E se fazendo carne, a gente não enxergou isso. A gente estava condenado. E Jesus Cristo deu a sua própria vida por causa de mim e de você. Ele deu a sua própria vida para que estivéssemos aqui hoje, testemunhando dele, falando dele. Mas a gente se faz cego muitas das vezes e não quer aceitar aquilo que ele tem. Porque é muito fácil a gente receber uma palavra de bênção. É muito fácil a gente receber uma palavra de vitória. É muito fácil você receber uma profecia na sua vida que vai te exaltar, que você vai passar por cima de todo mundo, que muitos vão te olhar de cima, que muitos vão ver você crescer, que você vai prosperar. É fácil, irmãos. Mas é difícil receber uma exortação. É difícil você receber. Meus irmãos, a gente tem que aceitar. Porque o Pai também nos corrige. E tudo que Ele faz conosco é porque Ele permitiu. Se o inimigo trabalha na sua vida, Deus está permitindo que isso aconteça. Porque não caia uma folha sem que Deus saiba ou permita. Eu sei, meus irmãos. Não estou aqui querendo dizer que eu entendo a sua dor. Não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor que você. Mas eu estou aqui fazendo o que Deus mandou eu fazer, o que Jesus Cristo me ensinou a fazer. Seguindo a palavra de Deus. Já chega de tentar controlar as pessoas. Já chega de pensar que todo mundo vive a seu favor. Já chega de achar que aqueles que não fazem o que você quer, que são errados.
Se essas pessoas erraram, pecaram, ore por elas, meu irmão. Não amaldiçoe, ore por elas. Essas pessoas precisam de ajuda. É de ajuda. Pode ter certeza que eu creio que essa palavra entra no seu coração hoje. E eu vou orar aqui por nós. Onde você estiver, se for possível, feche seus olhos para orar comigo. Se não for possível, reflita comigo nessa palavra, nessa oração. Papai maravilhoso, Papaizinho que estás nos céus, Pai, eu estou aqui hoje, Pai, te entregando a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, o seu Filho, eu peço, Papai, que o Senhor venha quebrantar esses corações. Que se for necessário de o Senhor nos quebrar, Papai, todo, para nos fazer de novo, que assim seja, Senhor. Mas nos dê força para passar por isso. Pai, em nome do seu Filho Jesus, Deus, eu peço, nos quebre, faça-nos pó para começar do começo, porque de nada adianta sermos quebrados em cacos, Pai, porque não vamos ser transformados de volta em cacos. Precisamos virar pó de novo, precisamos ir ao pó, para o pó transformarmos o barro, e o barro ser moldados o vaso da sua forma, Deus. Deus, em nome de Jesus, o seu Filho, eu peço, Papai, continue olhando por nós. Eu te agradeço, Papai, por poder estar na sua presença. Eu te agradeço, Papai, por poder estar fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Respirando, Papai, vivendo, tendo uma família e podendo testemunhar, Papai, o que o Senhor fez na minha vida. Pai, eu sei que não é fácil. O Senhor mesmo disse na sua palavra que no mundo teremos aflições, mas que Jesus venceu o mundo e que nós também vamos vencer. Eu creio, Senhor. Pai, o Senhor também nos diz que se querermos e formos fiel, Papai, seremos salvos eu e minha casa. Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor sempre. Que o Senhor faça isso conosco, Pai. Pai, eu peço agora, Senhor, que o Senhor acalme o coração dessas pessoas. E faça-os entender, Pai, que tudo que estão passando é porque o Senhor permitiu. E faça-os entender, Papai, que o Senhor quer trabalhar na vida deles, ó Deus. Que o Senhor quer usá-los, ó Deus. Pai, assim como nosso Jesus venceu as tentações, eu creio que vamos vencer, ó Deus. E que lá na frente os anjos nos servirão, que eles virão, Papai, para nos apoiar, para nos servir, para nos matar a fome e a sede da sua palavra e do seu Espírito. Pai, eu te agradeço, Deus. Em nome do seu Filho Jesus, eu te agradeço por estar na sua presença mais uma vez. E que o Senhor me dê cada dia mais sede e mais fome da sua palavra. Enche o nosso coração da sua presença. Enche o nosso corpo do seu Espírito. Purifica, Papai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Eu te peço, perdoa, Papai, os meus pecados. Perdoa, Papai. Em nome de Jesus eu peço, Papai. Vem aqui na minha casa. Entra no coração de cada um da minha família. Vai, Papai, entra na casa desse irmão, dessa irmã agora que está ouvindo. Entra na casa deles e faz o reboliço, Pai. Transforma, Papai, vidas. Pai, mostre para eles que o Senhor é Deus, que o Senhor faz o que o Senhor quer, Pai. Pai, na nossa fraqueza, Papai, o Senhor está mais forte, Deus. Oh, meu Deus. Eu creio, Papai, que toda vez que eu estiver fraco, meu espírito estará forte contigo. Eu estarei mais na sua presença. Pai, enfraqueça meu corpo para que eu viva no espírito. Mas que o Senhor faça-me entender isso, Pai, para que eu possa te adorar e te exaltar quando eu estiver passando por isso. Em nome de Jesus, Papai.
Endireita meu coração. Perdoa, papai, por muitas vezes eu ter falado sobre alguém ou de alguém. Perdoa por ter apontado os outros sem tirar a trava dos meus olhos, ó Deus. Oh, meu Deus. Eu peço que o Senhor olhe por essas pessoas agora. Olhe por elas, ó Deus. Em nome de Jesus, aquele que morreu por nós, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Não se esqueçam. Lembrem dessa palavra de hoje. Passe pelo que você passar. Quando você achar que está muito difícil, se encontre com Deus, fale com Ele. Amém? Passe o que passar, permaneça firme nas promessas. Que tudo tem um propósito. Tudo é porque Deus quer, que Deus permite. Amém? Fica com Deus, o Caminhando com Jesus mais uma vez, deixa aqui a sua palavra. E se possível, meus irmãos, dá um joinha lá, compartilha, para que essa palavra chegue em mais pessoas. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem em paz. Amém? Glória a Deus.